parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se contar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que já vi não vão compreender, não sabe descrever o amor que Ele é e tem por nós. Quem dar a vida pra morrer em nosso lugar tem um amor inexplicável de nos amar. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor que Ele me dá, tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Queridos, nunca vamos explicar este amor, mas se pudermos aceitar já é o suficiente, porque Ele vai nos levar um dia para morar com Ele no reino celestial. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nós todos. Mais uma vez, um feliz sábado. Privilégio estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos a palavra que Deus separou para cada um de nós nessa manhã. Curve a sua fronte, feche seus olhos e após esse louvor maravilhoso, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Teu Santo Espírito nos conduziu aqui
a nos reunirmos neste lugar para ouvir da Tua palavra, das boas novas e podermos ser impactados de uma maneira positiva, a sairmos daqui diferentes, a lutarmos pelo reino e a buscarmos também as bênçãos transbordarem em nosso ser e alcançar outras pessoas, Pai. Seja com cada um de nós, perdoe os nossos pecados, abra nossa mente para que venhamos compreender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 4. Eu não sei, no decorrer da sua vida, quantas vezes você errou, quantas vezes você acertou, quantas vezes você conseguiu corrigir e quantas vezes você nem corrigiu, ficou por elas. Mas hoje a gente vai ver aqui uma história que muitas erraram, mas no final houve a correção e foi o mais importante. E nós vamos tirar várias lições para a nossa vida nessa manhã. Aqui no contexto, nós estamos aqui em plena guerra. O povo filisteu contra o povo de Israel. Na minha e na sua vida, nosso contexto também é um contexto de guerra. Você não pode não estar vendo, mas, por exemplo, no Espírito de Profecia diz que se nós pudéssemos ver, nós viríamos milhares e milhares de anjos nos atacando, mas também nós viríamos com os olhos da fé os anjos de Deus nos protegendo. Então, enquanto nós estamos aqui, existe um conflito, existe uma guerra, uma disputa. E você está aqui hoje porque você é um vitorioso em nome de Jesus. E sabe, queridos, aqui nesse contexto do povo filisteu contra o povo de Israel, o povo de Deus, estava ali um cenário em que o povo estava confiante, porque o povo de Israel estava acostumado a vencer. O povo de Israel estava acostumado a ter êxito. Aonde o povo de Israel ia, ele conseguia conquistar vitória. E nesse contexto aqui da história, no versículo 1, se nós vamos agora acompanhar a leitura para a gente poder entrar no assunto e poder debater a respeito do assunto. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, e saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. E dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. E mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Dá um pause. Irmãos, olha que interessante. O povo de Israel foi para a batalha. Chegou lá, o povo de Israel foi derrotado e perderam cerca de quantos? 4.000. E agora eles voltam para o arraial e falam assim: como que aconteceu isso? Manda buscar a arca. E agora vai buscar a arca do Senhor dos Exércitos. Que bonito. E agora os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão lá buscar a arca e trazem. Vamos entender esse contexto, esse cenário. Quando você vai lá em Êxodo, Deus, ele diz as coisas no mínimo detalhe. Como que ia ser montada a arca, com madeira de acácia, você vai fazer nas medidas. Deus deu todos os detalhes, irmãos. Deus falou como que a arca deveria ser conduzida. Deus falou: usa ouro nisso, usa madeira naquilo, a medida é essa. Para você se locomover com a arca, você coloca ela nos ombros e você conduz. Mas espera aí, não pode ser qualquer um para conduzir. Tem que ser o sacerdote e o levita, não pode olhar, não pode tocar. Deus deu todas as indicações e contraindicações. E na nossa vida, Deus, ele também nos dá as indicações e as contraindicações.
E agora vem a sabedoria se nós vamos seguir o que Deus nos pede ou se nós vamos nos rebelar contra Deus e fazer da nossa maneira. Eu não sei como você está conduzindo a sua vida, eu sei como eu estou conduzindo a minha vida. Mas eu estou me esforçando para que eu esteja andando conforme Deus tem ditado as regras e as normas. E aí o interessante, irmãos, que quando a arca foi instituída ali por Deus, como Deus disse todos os detalhes, Deus disse também como deveria conduzir. E o povo de Israel, a todo instante, para onde se locomovia, a arca da aliança ia na frente. E na arca da aliança tinha ali os querubins voltados para a tampa. E quando existia ali a manifestação, dizia que era o Shekinah, que era a glória de Deus presente ali. Então, quando o povo de Israel se locomovia, a arca ia na frente. O povo ia para a guerra, a arca ia na frente. Só que tem um detalhe nessa parte da história. O povo de Israel foi para a batalha. Quando o povo de Israel perdeu 4.000 homens, eles pararam e olharam, por que Deus permitiu isso? Manda buscar a arca. A arca já era para estar lá. O povo de Israel só percebeu porque perdeu 4.000 homens. Sabe o que acontece com a nossa vida? Você tem buscado a Deus antes de ir para o trabalho? Você tem deixado Deus ir na tua frente? Ou você só está lembrando de Deus quando perde 4.000 homens? Quando você perde o emprego? Quando você perde a saúde? Quando algum parente perdeu a vida? Quando você está no meio do problema, você lembra, manda buscar a arca. Como que eu estou conduzindo a minha vida? A arca da aliança ali naquele momento se tornou um amuleto, um pé de coelho. Será que eu tenho feito de Deus na minha vida um amuleto? Será que eu tenho feito de Deus hoje um pé de coelho que eu busco Ele quando eu estou com problema, quando eu estou com dificuldade? Eu só venho à igreja quando eu estou com algum problema? Eu só venho à igreja quando eu estou com a vida boa? A nossa busca por Deus não pode ser condicionada, irmãos. Eu não posso olhar para Deus apenas quando eu perco algo. E muitas das vezes nós estamos nos tornando pessoas, eu não estou nem dizendo cristãos. Eu não sei quantos aqui são adventistas, quantos são visitantes. Mas na nossa essência, como ser humano, nós somos totalmente dependentes de Deus. Existe algum espaço em nós que só é preenchido por Deus. Não vai ser amigo, não vai ser visita. Sua casa ontem pode ter estado cheia de amigos. Hoje ela está vazia. Mas quando você está com Deus, é diferente. Você nunca se sente vazio. Porque Deus, Ele preenche o todo. E naquele momento ali, o povo de Israel, por que nós perdemos? Manda buscar. E agora vai os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão buscar a arca. E mais à frente, diz agora que a arca chega, e o povo de Israel, ele bradou com tanta força que os filisteus tremeram as pernas. Porque a arca da aliança ali representava muito para eles. Só que a gente entende que a essência, o que fazia da arca algo importante, e ela era importante, era a presença de Deus, era a manifestação de Deus. E no caso, a arca da aliança tinha perdido um pouco a essência. E às vezes a gente perde um pouco a essência das coisas de Deus. Às vezes a gente faz da igreja um encontro social. A gente faz da igreja algo que perde a noção de que até o banco onde você está sentando é diferente do banco da tua casa. O piso onde você está pisando é diferente do piso da sua casa. Mas não é porque é o piso e você vai pegar um pedaço desse piso e levar para a tua casa. Não, porque o que faz especial esse lugar aqui é a presença de Deus. E quando a gente perde essa essência, a gente esquece que Deus está no nosso meio, que Deus se faz presente e que em todos os aspectos nós devemos o buscá-lo. Mas que nós não viemos aqui para buscá-lo somente na igreja, a gente já entrou com Ele, a gente já acordou com Ele, a gente foi dormir com Ele, a gente faz da nossa vida uma vida de
comunhão e relacionamento. E a gente percebe aqui que existiam pessoas que estavam vivendo de fachada. Quando o povo de Israel vibrou, porque a arca entrou no arraial, e agora eles vão para a batalha com mais certeza. Agora a gente ganha, Serginho. A arca da aliança está aqui. E aqui na frente a gente vem no versículo 10, os filisteus estavam tremendo e os comandantes falaram assim: sede fortes, filisteus, não fiquem com medo, vamos para cima. E agora o povo de Israel foi para pelejar e foi vencedor? Não. Perdeu e cada um fugiu para sua tenda, e foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E além disso, foi tomada a arca da aliança e foram mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Nossa, agora com a arca a gente perdeu 30.000. Por quê? E nossa, a gente ainda perdeu a arca. E eles não entendiam o porquê. E o interessante é que, quando eles foram contar para o Eli já sabia que os filhos iam morrer. Porque quando você vai lá em 1 Samuel, no capítulo 1, vocês vão ver que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Só que eles estavam garfando a oferta, eles estavam fazendo as coisas que não agradavam a Deus. E Deus já havia falado para Eli: olha, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Os seus filhos não estão fazendo as coisas certas dentro da igreja. E ali, no combate, eles descansaram. E quando chegaram e contaram para Eli, que já tinha 98 anos, Eli estava sentado numa cadeira, e falaram: Eli, morreram. Teve uma grande chacina, né? Morreu mais de 34.000 pessoas. Os seus filhos foram mortos. E agora dizem assim: e tem mais, a arca da aliança foi tomada. Eli caiu para trás, já era de idade, 98 anos, e a Bíblia diz que ele era cego, estava cego, e ali naquela hora ele morre, com a notícia. E a esposa de Finéias estava grávida, e ela agora dá o nome do seu filho de Icabô. Em algumas versões vai estar Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. Notem o que estava atribuído à arca: a glória de Israel. E o interessante é que às vezes isso se repete em nossa vida. A gente coloca Deus como amuleto. A gente entra para a igreja achando que a nossa vida vai ser sempre de vitórias. E a gente faz uma barganha com Deus, faz uma permuta. E a gente quer sempre estar sorrindo. Só que, na verdade, a nossa vida, ela não deve ser condicionada a alegrias passageiras. Eu tenho que estar com Deus na vitória ou na derrota. E o que a história do povo de Israel naquele momento passou foi para amadurecimento. Só que naquele momento ali o povo de Israel estava se considerando sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, e isso é muito sério. E eu não sei, conforme o teu decorrer da sua vida, como você olha para dentro de si e se encontra. De repente eu tenho olhado para mim e me achado tão sujo, tão distante de Deus, que eu digo para mim e falo assim: foi-se a glória. Como que Deus vai estar com alguém que errou tanto? De repente você está ouvindo e fala assim: realmente eu estou fazendo Deus de um amuleto. Realmente eu estou errando. Mas a porta ainda está aberta para você se corrigir.
Você ainda tem uma oportunidade de olhar para Deus não como um Deus policial, que se você errar, Ele vai te pegar em flagra e vai te prender. Mas também não olhar para Deus como um avô que mima o seu filho, que deixa ele fazer tudo. Nós temos que buscar um equilíbrio. Nós temos que buscar como agradar a Deus em meio a tantas coisas que são nos oferecidas. Mas eu preciso conhecer a vontade do nosso Pai. Eu preciso conhecer a vontade para poder agradar alguém. Eu preciso saber o que aquela pessoa gosta antes de dar algo. E muitas das vezes nós só queremos receber. Na hora de dar, a gente pensa no que temos. Mas na hora de receber, a gente não pensa no que o outro tem. A gente quer. E saiba que Deus, Ele é uma fonte inesgotável de amor. Nós não temos amor, Deus nos concede. Deus é amor. O nosso natural é sair de casa, cuidar dos nossos afazeres e no final do dia, se der algum problema, a gente lembra de pedir a Deus. Esse é o natural. Mas quando a gente busca a Deus, a gente busca para que na nossa vida ocorra o sobrenatural. E aqui, o povo que tomou a Arca da Aliança, agora leva a Arca da Aliança, coloca no templo de Dagon, dos deuses que aquele povo adorava. E conta a Bíblia que, quando eles iam de madrugada, quando iam no dia seguinte, a estátua do Deus dele, que estava lá de frente para a arca, estava tombada. E eles não entendiam nada. No dia seguinte, de novo, a estátua estava lá prostrada diante da Arca da Aliança. E daqui a pouco, naquela comunidade ali foi assolada por pragas. E resumindo a história, eles falaram assim: se livra desse negócio aqui que está dando problema. E agora a gente dá uma avançada aqui para o capítulo 7 da nossa história. E eles agora se livram daquele negócio ali. Manda embora. E agora a gente encontra a Arca da Aliança na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim. E aqui diz no capítulo 7, no versículo 1 e 2: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a Arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha, que o povo estava passando por um problema. E a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ali eles botaram Eleazar responsável. Agora eu fico imaginando algo tão especial, algo tão sagrado na casa da Abinadab durante 20 anos. E aí eu fico tentando imaginar que os seus filhos, a sua família, cresceu aprendendo o que era a arca, cresceu ouvindo histórias do que era a arca, das vitórias e do que aconteceu para a arca estar ali. Então os filhos de Abinadab cresceram assim. E aí eu pergunto, vocês já ouviram falar de Uzá e Aiô? Alguém já ouviu falar de Uzá e Aiô? São duas pessoas, tá? Não é Uzá e Aiô não, é Uzá e Aiô. Vamos avançar lá para 1 Crônicas. Pula, você está em 1 Samuel, pula 2 Samuel e vai lá para 1 Crônicas no capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. O interessante é que durante 20 anos a arca ficou ali, deixada de lado. E era tempo do reinado de Saul. Só que agora a gente entra num outro contexto, outro cenário, em que Davi está liderando.
E agora, no capítulo 13, diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. E então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Abre um parêntese. Irmãos, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Olha só, agora Davi, ele convoca toda a liderança. O Edivaldo agora aqui convoca toda a liderança da igreja e fala assim: vamos lá pegar a arca, que no tempo de Saul ninguém deu a mínima. E agora a igreja, a liderança concorda, vamos. E aí ele fala: se vos parece bem ao nosso Deus, nós vamos lá. E se você ler a história, diz que o povo foi todo alegre. Mas tem uma palavrinha que diz ali, que isso pareceu bom aos olhos do povo. Esse é o problema. Nós estamos fazendo muitas coisas que parecem boas aos nossos olhos. Ali começa dizendo que ele consultou a liderança. E esse também é um problema, que antes de consultar a liderança, a gente tem que consultar a Deus. Eu não sei quem você tem consultado antes de tomar uma decisão. Às vezes aparecem 2 oportunidades de emprego e você escolhe a que parece melhor aos seus olhos. E nem sempre o salário alto vai ser o melhor emprego para você. Porque às vezes você vai ficar 20 anos trabalhando, recebendo o mesmo salário. E o que entrou ganhando R$500, agora está ganhando 3.000, 5.000. Existe o plano de carreira. Existem outras coisas que estão por trás da sua e da minha decisão, igreja. Para de olhar para as coisas com os seus olhos. E pede a Deus que olhe por você. Pede a Deus a opinião. Só que a gente muitas das vezes tem medo da resposta que a gente vai ouvir. E a gente não pede a Deus a opinião e a decisão dele. Porque a gente quer aquilo que agrade os nossos olhos. Eva fez o que fez porque olhou com seus olhos. Nós pecamos do que pecamos porque a gente peca com os nossos olhos. A gente não olha o que está por trás das coisas. E nós deveríamos olhar o que está incutido lá, obscuro nas nossas decisões. E aqui o povo consultou os seus líderes e eles acharam bem aos seus olhos. E agora, no versículo 5, reúne Davi todo Israel, desde Seor ao Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. E aí, eles guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão na arca, e morreu ali perante Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como vou trazer a minha arca de Deus?
pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Quando a gente lê essa história sem parar e prestar atenção nos detalhes, a gente pode pensar várias outras coisas. Mas olha só, Davi decidiu buscar a arca da melhor maneira que ele achava. E a gente entende que existe uma frase aí fora que muitas das vezes até a gente já se pegou falando, que o importante é estar sendo sincero. Tem muita gente que está sendo sincero de coração, que está fazendo aquilo. Só que a gente pode estar fazendo as coisas erradas mesmo sendo sincero, irmãos. Sinceramente estando errado. E ali eles estavam nas melhores das intenções. E eu já ouvi muitas vezes falar: o que vale é a intenção. E isso é uma mentira, não é o que vale a intenção. O que vale também é a maneira que você faz. Porque a intenção ela é importante, mas quando ela é feita da maneira errada, tem um prejuízo. E lembra quando a gente falou lá de Êxodo, quando Deus disse como que a arca tinha que ser feita e como que ela deveria ser conduzida? Ela tinha uns varais de ouro que era para, se a gente aqui fosse conduzir, não poderia ser qualquer um. Não poderia ser qualquer um a conduzir a arca, tinha que ser os levitas e os sacerdotes responsáveis pela arca. E ela era para ser carregada no ombro. E o que a gente vê na história? Que eles botaram a arca onde? Num carroção novo. Vamos facilitar. Vamos fazer as coisas da nossa maneira. Vamos fazer do melhor jeito. E aí nós como brasileiros a gente sabe muito bem isso, né? O jeitinho brasileiro para as coisas. E ali nas melhores das intenções eles botaram no carroção. Só que o boi tropeçou. E não poderia tocar na arca, nem olhar para ela as pessoas que não eram preparadas para aquilo. E usar nas melhores das intenções foi tocar na arca. E ali ele foi fulminado. E agora o povo que estava cantando, sem prestar atenção, a falta de reverência no culto, a alegria, mesmo bem intencionada, mas de maneira errada. Nós devemos ser alegres, mas na hora que devemos fazer as coisas alegres. Quando a gente está fazendo algo para Deus, nós devemos estar concentrados na missão e no nosso objetivo. E ali eles estavam dispersos. E quando aconteceu o problema, eles levaram a arca para a casa de Obed-edom. E agora Obed-edom foi abençoado os 3 meses que ficou lá. E agora a gente chega na reta final da nossa mensagem. E a gente entende que tudo que eu vou fazer para Deus deve ser o meu melhor. Eu não devo pensar, vou fazer. E eu também não devo pensar, vou fazer assim porque na época do Edivaldo fez pouco caso disso. Agora eu vou fazer, porque agora eu sou o primeiro ancião, vou fazer diferente. E você pega e faz de qualquer jeito, porque aos seus olhos e os olhos da igreja pareceu bom. Seja um líder, seja um cristão, seja uma pessoa que tem o hábito de consultar a Deus. Se você é adolescente, jovem, terceira idade, procure ter um contato diário com Deus e pedir a Deus a opinião, desde o que você vai comer, ao que você vai vestir e ao que você vai fazer. Adore a Deus no vestir, no comer, em tudo. Busque a Deus de uma maneira verdadeira e sincera, mas não só pensando na intenção,
mas na maneira de se fazer as coisas. Porque tudo nesse mundo adora. Nós fomos feitos para adorar. E tudo nesse mundo tem um sentido, tem o porquê. Não existe, por exemplo, uma música que agrada a Deus, outra música que agrada o inimigo e uma música que agrada os dois. Você já parou para pensar nisso? Ou a música ela é de adoração a Deus ou ela é de adoração ao inimigo. Nós fomos feitos para adorar. Esse banco que você está sentado, ele foi um banco dedicado para adoração a Deus. O teu carro, ele deve ser um carro dedicado à adoração a Deus. A sua vida, tudo o que nós vamos fazer, nós devemos colocar na mão de Deus. E eu não estou falando aqui que você vai sair daqui hoje alguém perfeito, que você vai sair daqui hoje derrotado, desanimado, porque eu estou fazendo tudo errado. Não. Mas perceba aonde está o seu erro, porque o maior problema é quando eu não observo os meus erros e eu erro achando que estou acertando. Esse é o maior problema que existe em nós. É não enxergar aonde nós estamos errando. E muito confortável continuar, achar uma linha segura e eu manter nela do início ao fim. É muito bom, é muito confortável. Só que a gente não está aqui para se enraizar nesse mundo. A gente está aqui só de passagem. Deus, ele nos convida a sermos moradores de uma pátria celestial. Mas nós precisamos fazer por onde? Como que você vai saber se é certo ou errado? Buscando intimidade com esse Deus, estudando a palavra e praticando. Você vai errar, mas Deus vai te mostrar onde está o erro e vai te direcionar. E agora, no final da história, se você for lá para o capítulo 15, você vai entender um pouco do que nós estamos falando. Mas procure ler e colocar a tua vida dentro desse cenário, em que de repente você até hoje tem errado em alguns aspectos, tem visto que tem algo que está separando você de adorar melhor a Deus, tem algo que está sendo ali um espinho na tua carne, tem alguma dificuldade que você não está conseguindo administrar o tempo, os seus bens, enfim, você conhece a sua vida, você e Deus. Você sabe o que precisa corrigir e qual brecha você precisa reparar na tua vida. E saiba que não é tarde, que ainda é tempo de você sair daqui hoje determinado a mudar. E aqui ele diz assim no capítulo 15: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi. E aqui já vem uma diferença. E preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto. Na primeira vez Davi simplesmente foi buscar. Agora ele já preparou um lugar para botar a arca. E agora ele diz assim, no versículo 2: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe havia preparado. E reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. E aqui vem uma sequência que ele vem falando nome por nome, e nós não vamos falar agora aqui. E aí a gente pula para o versículo 12. E ele diz assim: e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, o nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nelas estavam,
e como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aqui a gente encontra uma resposta. Davi, ele prepara. Agora Davi, ele separa as pessoas certas para fazer isso. E agora ele diz para aqueles que estão lá: santificai-vos. E agora ele consulta. E depois ele vai buscar. Como que está a sua vida? O que você tem errado? Agora você para, faz uma autoanálise, faz uma reflexão do que você tem feito. Que música tem no seu celular? O que você tem visto no computador, na internet? O que tem sido o seu alimento diário e espiritual? E agora você se prepara. É muito bonito que se eu perguntar aqui, quem quer ver Jesus voltar, quem quer ir para o céu? Eu tenho certeza que ninguém vai ficar com a mão baixada. Mas quantos estão se preparando? Nós devemos nos preparar. E aí depois, ele diz assim: santificai-vos. E a Bíblia lá diz: santificai-vos na verdade. E ela diz que a verdade nos libertará. E nessa história a gente vê que o relacionamento com Deus é tudo. E eu gostaria de fazer um convite para você. Porque Deus não é um Deus de ameaça. Ele é um Deus de milagre. E você veio aqui hoje, de repente, buscando algum milagre na tua vida. Mas começa a olhar para a tua vida e veja já os milagres que têm acontecido até hoje. Porque Deus tem te acompanhado e eu tenho certeza que na tua vida a glória de Deus não se foi. Eu sei que Deus, ele é presente na tua vida. E ainda que de repente você se ache jogado para escanteio, na verdade Deus está te colocando no time. E Ele só quer que você se prepare para participar do jogo. Ele quer que você se santifique. Mas não é se santificar no sentido de estar perfeito hoje. Mas Ele quer que você seja santificado porque se separar do pecado. Ele quer que você fuja do pecado. Olhe para as coisas e tente identificar. Se é de Deus, consuma. Se for do inimigo, não consuma. Mas peça a Deus um milagre hoje. Porque só um milagre para mudar o nosso pensamento, o nosso dia a dia, os nossos maus costumes. Peça a Deus um milagre. Quando eu leio esse versículo 12, de repente eu posso estar me encaixando nele. E quando ele fala assim: vós sois o cabeça das famílias dos levitas. Vós sois o cabeça da sua casa. Você que está aqui hoje me ouvindo, você é um cabeça. Você não é a cauda. Nós estamos aqui num Deus que quer que a gente influencie e não que nós sejamos influenciados. Você jovem é para ser sal aonde você estiver. Você casado, você representante aqui de uma família que de repente só você é cristão. Deus tem um plano na tua vida. Vós sois o cabeça, santificai-vos. E a minha oração vai se iniciar com um pedido de perdão a Deus. Perdão, Senhor, se de repente em algum momento eu não busquei o Senhor como o Senhor havia ordenado, como o Senhor queria. Então que você também possa meditar, que a tua oração também possa ser essa. Que ao fazer uma autoanálise você possa pedir perdão a Deus se de repente você tem desagradado Ele. E eu tenho certeza que sempre tem algum ponto que a gente precisa mudar na nossa vida. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus, nós compreendemos, Pai, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, Pai. E nós queremos, como reconhecedores das nossas limitações, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão se nós temos falhado na nossa vida profissional, no nosso trabalho, na escola, aonde quer que eu frequente. Se eu tenho falhado, se eu tenho me escondido. Mas a partir de hoje eu quero que as pessoas possam olhar e eu possa me identificar como um filho teu. Alguém que está buscando realmente nesse mundo de vida tortas, ter uma vida reta. Por favor, Senhor, nos ajuda a ter forças para que a gente possa identificar a brecha, o problema e retirar, jogar por terra, para que eu possa te adorar em espírito e em verdade e possa dar o meu melhor a ti, Senhor. Senhor, nos esvazia da hipocrisia, Pai. Que nós aqui nesse momento não venhamos pensar no irmão que está do meu lado, pensar no problema do meu próximo. Abra os meus olhos para que eu identifique o meu problema. O Senhor é um Deus de milagre, Pai. E eu creio que eu posso sair daqui hoje com a cura. Me leve agora para o meu lar, Senhor, em segurança, na companhia dos teus santos anjos. E que eu possa meditar em Ti. E que eu possa meditar na Tua vontade. E antes de que eu vá fazer qualquer coisa, Pai, Seu Santo Espírito me lembre, me incomode a pedir a Tua opinião, a pedir a Tua vontade em nossa vida. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.